promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constitui. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Ó Deus, Deus bendito, soberano, como somos privilegiados em aprender acerca da Tua palavra, em ouvir a Tua voz que vem por meio da Tua palavra, como o nosso coração se alegra em saber que pela Tua misericórdia nós podemos aprender mais quem Tu és, quem nós somos e o que o Senhor fez e ainda fará pelo Teu povo. Senhor, muito obrigado. Neste momento nós ouviremos mais, Senhor, acerca de Ti, aprenderemos mais acerca de Ti, Senhor, e nós suplicamos que o que estamos para ouvir, que venha trazer mudança aos corações presentes aqui nesta noite, que venha, Deus, a trazer uma vida no Teu altar de gratidão, de dependência do Senhor, que esta palavra, Deus, possa mortificar qualquer pensamento, qualquer desejo de méritos vindos de nós diante do Senhor, e que ela nos ensine que tudo é pela graça, tudo vem mediante a fé que o Senhor imputa no nosso coração, tudo é porque o Senhor, pela Tua misericórdia, acredita em nós. Ensina-nos por meio do Teu Santo Espírito, pois só Ele pode nos convencer das Tuas verdades, gravar a Tua palavra no nosso coração. Ó Senhor, assim nós suplicamos, confiados em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, em 1620, um navio inglês tornou-se bastante famoso e marcou a história. O que era apenas um navio cargueiro tornou-se uma passagem para um novo mundo, um meio para um novo mundo, uma nova perspectiva, uma nova vida. O navio chamado Mayflower, ou conforme em português, Flor de Maio, completou sua missão e chegou em 11 de novembro de 1620, no atual estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Cerca de 102 passageiros, em sua maioria puritanos que fugiam da perseguição e buscavam liberdade para viver a sua fé biblicamente, desembarcaram cheios de esperança naquele lugar. Eles procuravam assim construir uma sociedade cristã gloriosa e santa, mas durante a jornada deles
certamente perceberam que o verdadeiro mundo novo, o mundo santo, o mundo que advém de Deus, na verdade é aquele que o próprio Deus prometeu. Esse mundo não pode ser criado pelos homens, por mais que tenhamos santidade aqui, nem mesmo pode ser obtido por qualquer coisa que o homem seja capaz de fazer. O único que pode oferecer um novo mundo de verdade, um mundo refeito, um mundo glorioso, quem pode trazer isso como herança é o próprio Deus, somente o próprio Deus, e nunca, jamais o homem. Porém, infelizmente, os judeus da época de Paulo não pensavam assim. Muitos achavam que o novo mundo que fora prometido por Deus era conquistado pelas obras, era conquistado pela circuncisão, a marca da lei, ou pela obediência à própria lei, ou seja, poderia ser conquistado pelos méritos humanos. Mas Paulo usa agora o exemplo de Abraão e o que realmente aconteceu com Abraão, para mostrar que a promessa de herdar esse novo mundo sempre foi recebida pela fé, sempre foi pela graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, sempre foi algo creditado no homem pelo próprio Deus. Foi e sempre será assim. O novo mundo só pode ser conquistado pela misericórdia do próprio Deus. Amados irmãos, Paulo usa o capítulo 4 de Romanos para afirmar que a salvação, a justificação, a misericórdia é acreditada no homem somente pela fé em Cristo Jesus. Porque nos capítulos anteriores o próprio Paulo vai mostrar a incapacidade do homem para obter a salvação por si. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E para ilustrar ainda mais essas verdades, ele vai utilizar algumas coisas que eram motivos de orgulho pejorativo para os judeus, principalmente por intermédio de Abraão. É por isso que no capítulo 4, dos versos 1 a 12, Paulo mostra que a justificação nunca foi por obras. Os judeus acreditavam que Abraão havia sido justificado, tido como justo, porque ele cumpriu as obras perfeitamente de acordo com aquilo que Deus sempre requeriu dos homens, que foi pela forma de Abraão agir que Deus deu a ele quem ele se tornou ou que ele tinha. E Paulo vai dizer que não é bem assim. O homem não é justificado pelas obras, quanto menos pela circuncisão. A circuncisão era a marca do povo de Deus no Antigo Testamento, aqueles que faziam parte da aliança, aqueles que faziam parte da promessa em Abraão. Mas Paulo vai dizer: olha, não é só de vocês a circuncisão verdadeira e a misericórdia, porque o próprio Abraão só foi circuncidado depois que creu, e isso lhe foi imputado pela justiça. Então não foi a circuncisão que salvou Abraão. Paulo usa o patriarca para desmistificar o pensamento dos judeus. E agora, no capítulo 4, dos versos 13 a 25, ele vai continuar combatendo os pensamentos equivocados dos judeus, pois eles também pensavam que herdariam as promessas do novo mundo. Que novo mundo é esse? Lembremos-nos de que o Senhor prometeu a Abraão uma descendência incontável para uma nova terra, a terra que manaria leite e mel, que de maneira parcial era Canaã, mas de maneira plena é o reino dos céus, o novo céus, a nova terra. E eles vão dizer que herdariam isso como Abraão, pelos próprios méritos, como pensavam que aconteceu. E Paulo vai desmistificar tudo isso. E é por isso que, mediante ao texto que nós acabamos de ler, veremos que a promessa de herdar o novo mundo não depende das obras dos homens, mas é em primeiro lugar recebida pela fé, em segundo lugar é oferecida pela graça, e em terceiro lugar é creditada por Deus. A promessa de herdar o novo mundo, a nova terra, a glória com o nosso Deus, é em primeiro lugar, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, recebida pela fé. Veja novamente comigo o verso 13 do capítulo 4, diz assim: não foi por intermédio da lei
que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Queridos, Paulo começa este parágrafo com uma afirmação cuja ênfase está na negativa: não foi por intermédio da lei. O apóstolo já havia afirmado anteriormente que não havia justificação pelas obras nem pela circuncisão. Agora ele afirma que tampouco ela se dá pelo cumprimento da lei. Paulo destaca que as promessas de Deus a Abraão, lá em Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 12, foram feitas antes do regime da lei, antes de existir lei, e que era pela justiça da fé que esse processo aconteceu na vida de Abraão. Não era pela capacidade que ele tinha, mas sim estava na capacidade daquele que tornou ele justo. É por isso que Paulo afirma que não foi pelo cumprimento da lei, pela capacidade de cumprir a lei. A lei aqui não são só os 10 mandamentos, mas são os 5 livros, a Torá, os livros de Moisés, a lei de Moisés. Não foi por meio da obediência que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do novo mundo, e sim mediante a justiça da fé. Há uma citação no livro apócrifo, livro de Siraque. Os livros apócrifos são aqueles que foram escritos no período intertestamentário, onde por 400 anos, um pouco antes da vinda de Cristo, o Senhor não trouxe nenhuma revelação. E nesse livro de Siraque estava escrito que os judeus, antes de Cristo, que diziam seguir a Abraão, faziam isso porque afirmavam que Abraão guardou a lei do Altíssimo, estava em aliança com Deus, e Deus lhe deu a circuncisão quando Abraão mostrou que era fiel. Deus lhe deu o juramento que o abençoaria como a descendência numerosa que herdaria a terra. Foi por meio da fé de Abraão em cumprir, segundo as suas próprias obras, segundo a sua capacidade de fazer a lei de Deus conforme Deus estava requerendo dos homens, que então Deus deu essa promessa da nova terra. Os judeus diziam que antes mesmo de Deus dar a lei a Moisés, Abraão já sabia, 430 anos antes, e Abraão guardou essa lei. Porque fez isso, Deus então havia lhe prometido que ele e a sua descendência herdariam um novo mundo. Mas Paulo então vai revelar que isso era impossível, porque se a justificação e as promessas são pela fé, a mera tentativa de obediência à lei por parte de Abraão anularia tudo isso, pois a lei e a promessa não podem funcionar simultaneamente. Cumprir a lei e acreditar nas promessas de Deus não são compatíveis. E ele vai deixar isso ainda mais claro, verso de número 14: pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Assim como pensavam acerca de Abraão, queridos, os judeus também enxergavam a si mesmos como um povo que cumpria a lei de Moisés de maneira irrepreensível, e porque faziam isso, também estavam aptos a herdar aquilo que fora prometido a Abraão. Essa ideia judaica existia também sobre o apóstolo Paulo, antes de ser chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 3, ele diz que quanto à justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. E ele não está dizendo com isso que era possível, mas que era um motivo de orgulho para ele. Ele achava que era irrepreensível diante da lei de Deus. Mas pensar dessa forma anularia a fé e cancelaria a promessa, porque na verdade tentar cumprir a lei por si mesmo só suscita a ira de Deus. Verso de número 15: porque a lei suscita a ira. Olha como Paulo deixa claro, queridos, a lei exige obediência. Tiago vai dizer em sua carta que se nós descumprimos um mandamento apenas, é como se estivesse descumprindo todos os outros. A lei exige obediência por parte dos homens total, mas o que eles não entendiam é que a lei foi dada para mostrar que ninguém pode obedecer a Deus perfeitamente, para apontar a necessidade de um Salvador, que não seria meramente humano, que não seria descendente do pecado, mas alguém que viria salvar os pecadores,
pelos méritos, porque Ele poderia cumprir perfeitamente. Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando essa verdade não é crida e vivida, o homem escolhe um caminho de frustração, porque é impossível. Paulo aqui em Romanos, capítulo 3, verso 20, vai dizer que, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, a lei transforma o pecado em transgressão, e a transgressão prova a ira de Deus. Veja como isso acontece. É como se estivéssemos em um jogo de futebol, e a cada jogada infligíssemos as regras do jogo. Deus então, como juiz supremo, olharia o VAR e veria sempre as nossas piores faltas, se iraria contra nós e sempre daria cartão vermelho. Assim, jamais jogaríamos um jogo, uma partida completa, porque nunca conseguiríamos, pela nossa forma de agir, pelo nosso jeito de agir, pelo que queríamos fazer diante de Deus, sempre seria mancada, sempre seria falta, sempre seria canelada. E o que aconteceu com o povo judeu, na verdade, é que eles mereciam a ira de Deus, porque sempre infringiram a lei de Deus. Lá em Deuteronômio 28 está claro que quem infringisse teria as devidas punições. E quando nós olhamos a história do povo de Israel, o povo sempre infringiu a lei de Deus. Deus fazia milagres, Deus libertava o povo, Deus dava promessa, dava mais do que o povo merecia, e eles sempre infringiam a lei do Senhor. Mas onde não há lei, ou a vontade, o desejo de tentar cumprir a lei perfeitamente, também não há transgressão, conforme a continuação do verso 15. Portanto, também não há ira, queridos. E o que estará em evidência é sempre a fé. A fé que é colocada em nós, independente de nós. E é somente por essa fé que podemos herdar as promessas feitas a Abraão, as promessas do novo mundo, as promessas da nova vida em Cristo Jesus, novos céus e nova terra, uma vida gloriosa com o nosso Senhor. É pela fé que é acreditada no nosso coração, e sempre será assim. Mas o grande problema, queridos, é que nós temos uma mentalidade legalista. O grande problema é que o impulso da nossa alma para uma tentativa de reconciliação de Deus, ela muitas vezes procede de maneira autônoma. Nós muitas vezes dizemos, não acreditamos que somos salvos pela graça, mas queremos dar também um jeitinho para que a salvação ou as promessas aconteçam. Paulo parou de olhar para a lei como algo que poderia salvá-lo e justificá-lo diante de Deus, porque Deus é o fim da lei e justiça para aquele que crê. Mas venhamos e convenhamos, morrer, meus irmãos, para a lei, morrer para o legalismo, é um processo muito difícil. Nós vemos essa dificuldade porque muitas vezes, por exemplo, quem vive para a lei não vê a santidade de Deus. Muitos de nós temos dificuldades em enxergar a santidade de Deus, de pensar em Deus, de nos regozijarmos nessa santidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso coração está voltado para o nosso mérito, está voltado para o que nós queremos, está voltado para o nosso eu. Nós queremos ser santos, mais do que enxergar a santidade de Deus, e isso não é bom. Muitas vezes, queridos, nós temos deixado de perceber os nossos pecados. Quando deixamos de perceber os nossos pecados, é porque nós estamos tentando viver de maneira autônoma, querendo também dar o nosso jeitinho ali para estar bem com Deus, estar bem com a igreja, para que as pessoas vejam que nós estamos bem, mas na verdade o nosso coração está cheio de pecado, cheio de falha. E não enxergar os nossos pecados é sinônimo que o legalismo está claro no nosso coração. Muitas vezes não nos submetemos à vontade de Deus, queremos a nossa própria vontade, ou até mesmo nos baseamos em sensações. Uma mente legalista, ela procura sensações. Eu sinto, eu penso,
Deus fez por mim. Hoje eu vou sentir esse negócio aqui. Hoje eu estou me sentindo diferente. Hoje eu estou arrepiado. E coisas do tipo. Eu sinto que Deus vai me dar. Eu sinto que Deus vai fazer por mim. Por quê? Porque a nossa mentalidade ainda é legalista. Nós nos colocamos no centro como se Deus fosse um empregado. E assim nós não morremos para a lei de fato. Nós ainda queremos conquistar as coisas no nosso braço, porque achamos que nós merecemos. Mas a verdade é que um Cristo que sonda corações faz um legalista ficar incomodado. Quando ele tem planos na vida dessa pessoa, e somente ele pode nos levar a crer que não depende de nós, não depende dos nossos méritos, não é porque queremos, nunca será pelo nosso braço, mas pela misericórdia do próprio Senhor que opera em nós, pela fé que não vem de nós, mas é dom de Deus. Portanto, seremos herdeiros das misericórdias e promessas do Senhor, não, nunca pela lei, pelo cumprimento da lei, porque nós queremos, mas as receberemos pela fé que é imputada no nosso coração pelo próprio Deus. Porém, Paulo continua o seu argumento. Ele vai dizer que a promessa de herdar o novo mundo que o Senhor nos promete, além de ser oferecida pela fé, ser por meio da fé, é também oferecida pela graça de Deus. Nos versos 16 a 22, Paulo constrata a lei e a graça da mesma forma como fez com a fé e as obras, nos versículos 1 a 8. Paulo agora aponta para o propósito da promessa, que era de alcançar toda a descendência, tanto os que se diziam do regime da lei, os judeus, quanto os que eram do regime da fé. Devemos lembrar que aqui no verso número 12, Paulo disse que não haveria misericórdia de Deus apenas para quem era circuncidado, mas também para quem não era circuncidado, porque Abraão é pai daquele que crê pela fé. E assim, queridos, vemos que a lei divide e exclui, enquanto a fé pela graça aproxima e une. Existem duas palavras na língua grega que são usadas para a promessa. A primeira palavra significa uma promessa sujeita a condições. Eu só vou lhe prometer algo se você merecer isso. Mas a segunda palavra que Paulo está usando aqui como promessa significa uma bondade sendo expressa pelo coração de alguém de forma incondicional, de maneira graciosa, de maneira misericordiosa. É a palavra que Paulo usa aqui para dizer que as promessas dadas por Deus estão nos méritos dele, da sua graça. O que é graça, favor e merecido, não é algo que depende do homem. O propósito da promessa estabelecida em Gênesis 17 é exposto de modo bem claro, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Deus fez isso a Abraão, queridos, por meio da graça. Verso 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Essas muitas nações que foram prometidas a Abraão inclui aqueles que creem, aqueles que pertencem a essa filiação de maneira espiritual. Muitos de todos os povos da terra serão herdeiros das promessas em Abraão, a promessa do novo mundo. John Stott sistematiza essa verdade dizendo o seguinte: a lei de Deus faz exigências que nós transgredimos e assim corremos em estar debaixo da sua ira, mas a graça de Deus faz promessas nas quais nós confiamos, e assim nós recebemos a bênção do Senhor pela sua misericórdia. Foi essa graça que levou Abraão a crer com esperança. Veja aí a partir do verso 17: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Amados, em resumo, Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação. Seus descendentes seriam como as areias do mar, como as estrelas dos céus.
A terra seria abençoada por causa de Abraão, dele nasceriam reis, o Senhor lhe engrandeceria o nome, ele seria abençoado, o Senhor amaldiçoaria quem amaldiçoasse a sua descendência, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas isso dependeria do quê? Da vida de um descendente. Mas quando a promessa foi feita, e nós lemos, ele e Sara já eram avançados em idade, um homem de 100 anos, eles já tinham cessado as suas práticas, Sara já era uma senhora, mas apesar disso, Abraão foi levado a crer. O Senhor moveu o seu coração para acreditar nas suas promessas, e o Senhor cumpriu de maneira extraordinária essas suas promessas. E vejam, o nascimento sobrenatural de Isaac é um retrato de como Deus gera filhos de promessa. Paulo diz em Gálatas 4:28, vocês, irmãos, são como Isaac, são filhos da promessa, gerados de maneira extraordinária, pela fé, pela graça no nosso Senhor. Veja, nós não somos filhos gerados como Ismael. Aí está a coisa que nós podemos pegar para ilustrar bem. Olha o que Abraão fez. Quando demorou, Sara pegou a serva dela e disse, vamos fazer um descendente por aqui, vamos dar aquele jeitinho brasileiro. Sabe o que aconteceu? Não era aquele filho da promessa, não era aquele que o Senhor tinha prometido, mas mesmo assim, ele creu, apesar das dificuldades, e o Senhor gerou o filho da promessa, assim como nós. Não é pelo jeitinho brasileiro, mas é pela misericórdia, pelas promessas, e assim nós somos gerados como filhos espirituais. Ele não duvidou da promessa de Deus. Queridos, imagine que Deus viesse diretamente a você, prometendo algo que você nem esperava. Aí, com o passar dos tempos, nada do que Deus lhe prometeu estava se cumprindo. As circunstâncias mostravam que aquilo parecia que não iria acontecer. Qual seria a sua reação? Olhando para nós aqui, nos conhecendo, vendo o tipo de crente que está aí caminhando pela terra hoje, se desesperaria. Meu Deus, passou 10 horas que o Senhor me prometeu só. Eu estou aqui esperando até agora, 10 horas já. O Senhor tem que me dar. O Senhor me prometeu, eu exijo que o Senhor me dê. Aí, se Deus não desse, o que é que ia acontecer? Pânico, depressão, acabou a minha vida. Mas, queridos, não foi assim que aconteceu com Abraão. O grande trunfo da fé implantada em Abraão foi justamente esse, onde mesmo sem aparente esperança na terra, assim ele confiou em Deus, no Deus que criou e sustenta os céus e a terra. E é dessa maneira que o Senhor trabalha no coração dos seus servos, para que pela fé, mediante a graça, possam crer e viver que são herdeiros das promessas. O restante do verso 20, o verso 21 diz que pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que promete. Esses dois verbos aqui, fortalecer e crer, estão no modo passivo. Com isso, Paulo está dizendo o seguinte: Abraão foi fortalecido, Abraão foi convencido por Deus, não foi algo dele. Deus que colocou isso nele para que ele viesse a crer. E o ponto de Paulo é que não temos fé, queridos, no Evangelho, a menos que Deus nos dê essa fé para crer e conseguirmos perseverar, para que nós sejamos então sustentados e assim creiamos naquilo que o Senhor conquistou por nós. Portanto, a promessa de herdar aquilo que Deus prometeu é somente por meio da graça. Foi assim com Abraão também. Paulo estava escrevendo a uma igreja em Roma, formada de sua maioria de gentios, também de judeus, mas ele estava mostrando um erro que é cometido até hoje, porém que não é verdadeiro, porque o homem só é salvo pela graça e não pelas obras da lei. E meus irmãos, a promessa foi oferecida baseando-se nos méritos de Abraão, na circuncisão, no fato de ser israelita, na fé de Abraão em si mesmo. Não, a confiança é graciosa nas promessas de Deus que salva o mundo por meio dos seus descendentes.
E os israelitas esqueceram que as bênçãos de Deus não viriam pela sua própria justiça. E nós não podemos incorrer neste erro. Nada depende de nós. Mas pastor, eu devo apenas crer? Só crer. Ah pastor, mas esse crer não vem de mim? Não, o Senhor que imputa no nosso coração. Está claro, Efésios capítulo 2. Irmãos, é de graça. Não fomos nós que fomos pregados numa cruz, queridos. Não foi o nosso sangue que foi derramado. Nós não estávamos, quem aqui estava na eternidade, fazendo o plano da salvação, o pacto da salvação? Tinha alguém aqui lá? Não. Então nós não temos méritos, nós não temos voz, não temos nada a oferecer, apenas confiar, aceitar e agradecer e glorificar a Deus, porque a graça nos salva. Porque se dependesse de nós, das nossas obras, estávamos indo de passos largos para o inferno, seríamos falhos o tempo todo. Como nós ouvimos hoje, quantos de nós ouve aqui o que não deve fazer, mas às vezes sai durante a semana e comete o mesmo erro que ouviu que não era para fazer? Então, se dependesse de nós, nunca seríamos salvos, porque estamos sempre pecando contra Deus. Mas é pela graça, somente pela graça. Mas Paulo vai encerrar então seus ensinamentos dizendo que a promessa de herdar o novo mundo é acreditada por Deus no nosso coração, na nossa vida e na nossa existência. Veja comigo novamente do verso 23 a 25. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por causa dos seus, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, a ideia central do capítulo 4, conforme eu falei para vocês na semana passada, é mostrar que toda justificação necessária ao homem é creditada por Deus, é imputada por Deus, é algo que é extra a nós, que vem de fora e é colocado em nós. 11 versículos, somente no capítulo 4, trazem essa ideia. Paulo então vai dizer, aqui a partir do verso 23, que não apenas por causa dele, de Abraão, as promessas e a justificação foram imputadas, mas também por nossa causa. Abraão não era o centro das promessas de Deus, mas também nós, a sua descendência espiritual, porque está sendo creditada em nós a justificação e a promessa para que também possamos crer naquele que ressuscitou, Jesus Cristo, o nosso Senhor de dentre os mortos. E é aí que o verso 25 não apenas mostra o poder de Deus Pai em ressuscitar a Cristo, mas tem o objetivo de mostrar que a ressurreição de Jesus também desempenha um papel de reparação no nosso relacionamento com Deus. Quando Deus faz aliança a Abraão, ele já tinha em mente a pessoa central dessa promessa. Não foi Abraão, não foi nós, não foram nós, nossas vidas, mas foi Cristo. Cristo é o centro da promessa. A prova disso está em Gálatas 3, de 13 a 16. Paulo vai dizer que a promessa foi dada ao seu descendente. A promessa foi dada a Cristo Jesus. Mas olha que coisa maravilhosa. Somente Deus, Filho, o Senhor Jesus, é digno de herdar o reino que seu Pai prometeu. Mas olha que coisa interessante. Mas pela dádiva da fé, que é colocada no nosso coração, e por meio da justiça que é pela fé, aqueles que foram adotados na família de Deus se tornam herdeiros também. Então aqui está o trunfo de toda essa história, meus irmãos. A fé é imputada em nós porque o mérito está em Cristo. A promessa feita a Ele
foi dada, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Mas se a promessa foi feita a ele, por que também nós estamos inseridos? Por que Deus acredita isso em nós? Porque Cristo conquistou isso para nós. Cristo conquistou isso para a nossa vida. É por causa dele que as nossas transgressões não nos condenam mais. É por causa dele que é possível herdar o novo mundo. Quem de nós poderia chegar no novo céu e na nova terra e bater nos portões e dizer assim: eu quero entrar pelos meus próprios méritos? Ninguém. Mas quando o dia chegar, o grande dia chegar, quando Cristo voltar nas nuvens com poder e glória, nós iremos adentrar os novos céus e a nova terra, porque Ele comprou a nossa passagem para isso com o seu sangue, porque Ele é a chave que abre os portões da eternidade para nós. Deus acredita em nós por causa do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o centro. E quando nós percebemos isso, deve nos levar a morrer para essa ideia de que a salvação é pelas obras, que a justificação é pelas obras, mas deve nos levar também a entender o que significa graça e os méritos em Cristo Jesus apenas. Queridos, Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 4, apresenta dois destinos possíveis. Um é herdar o novo mundo de Deus, outro é herdar a velha ira de Deus. Paulo diz que não é possível estar diante do Senhor por cumprir a lei, porque isso só suscita a ira de Deus. Para você herdar um ou outro, depende de uma coisa fundamental: a justiça de Deus. Se não tiver justiça, ira. Mas se tiver justiça, graça, novo mundo, misericórdia. E a única maneira de herdar o novo mundo é Deus acreditar em você, em mim, em nós, ou em qualquer outra vida, essa justiça. O Evangelho revela a justiça de Deus, uma justiça que é o princípio e o fim pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ter fé é confiar plenamente na pessoa e na obra de Cristo, a quem Deus, por sua causa, trouxe promessa e ressuscitou Ele dentre os mortos, mas nos ressuscitou com Ele para a certeza da vida eterna. É a semelhança de Abraão, que aposta todas as fichas em uma única coisa: na promessa de Deus em salvar a tua vida em Cristo Jesus. Se você pudesse depositar as suas fichas em alguma coisa na vida, o melhor lugar seria isso, nas promessas feitas em Cristo Jesus. Cristo é o meio certo e seguro para chegar ao novo mundo. Sempre será. Em Cristo, o sonho de viver o verdadeiro novo mundo será uma realidade. Nós começamos dizendo que os puritanos saíram da Inglaterra, saíram do seu país de origem, para ir para outro lugar, criar um novo mundo. Nesse meio termo aí tinha um barco muito famoso, antes usado para uma coisa específica, mas outrora usado para transportar aqueles que queriam viver um novo sonho. E podemos, de maneira, fazendo uma analogia, dizer que Cristo é o barco. Cristo é aquele que nos conduz pelas águas da misericórdia, pelo mar da misericórdia. Não para que cheguemos a um novo mundo que não é possível ter neste aqui, caído, mas para que cheguemos a um novo mundo eterno, a nova vida com Ele. Se você que está nos ouvindo nesta noite, ou nos ouvirá futuramente, creia que se o Senhor tiver um propósito na sua vida, Ele lhe conduzirá para este novo mundo. Só Ele pode fazer isso por você. Nunca os seus méritos, nunca essas religiões que dizem: não, você consegue, faça isso, faça aquilo, você quer, é uma sinestesia, você ajuda a Deus a te salvar. Mentira, a palavra nunca disse isso, nunca. Mas somente pela graça, pela fé, pela misericórdia, pela justiça, herdaremos esse mundo. E devemos estar firmes nessas promessas, firmes nas promessas do nosso Salvador.
a todo tempo. Mediante o que acabamos de ouvir, também cantaremos essa verdade. Firme estamos e sempre estaremos nas promessas de Jesus. Convido vocês a colocarem-se de pé.